tudo bem? Nesta aula nós vamos tratar sobre um tema importantíssimo no processo que diz respeito às respostas do réu. Eu estou gravando essa aula e vou gravar uma série de aulas novas aqui para atualizar as aulas que já existiam no canal, mas especialmente em razão da retomada das atividades remotas na minha querida UEPG. Eu estou gravando essas aulas em razão delas também, especialmente por conta da necessidade de atualização dos conteúdos, a fim de que os meus alunos na disciplina de Processo Civil 2, meus queridos alunos dos terceiros anos noturnos da UEPG, possam ter acesso a um conteúdo atualizado. E você, que aparece aqui pelo canal e que nos prestigia com a sua presença, também vai poder contar com essas aulas atualizadas. E a gente vai começar tratando, numa série de vídeos aqui, a respeito das respostas do réu. Nessa primeira aula, nós vamos fazer uma análise rápida a respeito do direito de defesa e dos tipos de defesa. E aí, a partir do próximo vídeo, nós vamos começar a analisar cada uma das respostas que o réu pode dar no processo. Porque nem sempre, quando o réu responde no processo, ele está necessariamente se defendendo. A gente vai ver que há dois tipos aí de respostas que não implicam necessariamente em uma defesa do réu, ok? Mas para começo de conversa, nós precisamos falar do direito de defesa. E esse é o tema desta primeira aula que inaugura a série sobre as respostas do réu. E o direito de defesa, no âmbito do processo civil, ele está ao lado do direito de ação, quer dizer, é um direito equivalente ao direito de ação. Então, assim como nós falamos em um direito fundamental de acesso à justiça, de provocar o poder judiciário, por meio do direito fundamental de ação, nós também temos acesso à justiça a partir do direito de defesa, que é o direito que o réu tem de manifestar-se no processo, contrapondo-se ao pedido formulado pelo autor na petição inicial e produzindo as provas necessárias para a demonstração dos fatos eventualmente novos que ele tenha alegado. Ok? Sobre o direito de defesa, eu retirei aqui um trecho do curso avançado de processo civil dos professores Luiz Rodrigues Vamber e Eduardo Talamini, nossos velhos conhecidos aqui do canal. Eu sempre busco citar eles porque acredito ser um dos cursos mais didáticos que nós temos e as lições deles são sempre esclarecedoras. Eles vão dizer que, de qualquer modo, o fundamental é compreender que o processo é um ambiente de diálogo, debate, a ponto de autorizada doutrina nacional e estrangeira afirmar que a essência do processo reside no contraditório. Apenas desse modo, a decisão a que se chegue pode ser tida como justa. O contraditório serve como fator de legitimação da jurisdição. Em outras palavras, como também já notou a doutrina, não basta que a solução do conflito seja justa. É preciso que seja justa através de um processo justo. E o que eles querem dizer com esse conceito aqui de processo justo? É o processo em que são respeitadas as garantias constitucionais de natureza processual. E uma das maiores garantias é o contraditório, e ao lado dele a ampla defesa. Quer dizer, se o processo é um ambiente de conflito, mas ao mesmo tempo ele é um ambiente de diálogo, quer dizer, o autor vai trazer a sua tese, o réu formula a sua antítese, a sua antítese, e aí eles travam um diálogo de versões e produzem as provas para que ao final o juiz então profira uma decisão. E nessa decisão o juiz responda aos argumentos do autor, aos argumentos do réu, valore as provas produzidas pelo autor, valore as provas produzidas pelo réu, tudo isso nesse ambiente de diálogo. E isso é essencial para que a gente tenha um processo considerado justo. Agora, não é aquela justiça romântica. Processo justo é processo em que são respeitadas as garantias processuais de natureza fundamental previstas na Constituição
e também aquelas especificadas no CPC de 2015, ok? Então, nessa dinâmica do direito de defesa, considerando aí a sua importância, nós temos que resgatar algumas questões relativas à ampla defesa e ao contraditório. E não podemos esquecer da dimensão substancial do contraditório. Então, quando a gente estuda as normas fundamentais do processo civil, notadamente o artigo 9º e o artigo 10 do CPC de 2015, a gente vai ouvir falar muito, e se você quiser ver isso, você pode, tem vídeo aqui no canal a respeito especificamente de cada um desses dois artigos. A gente vai tratar do contraditório em duas dimensões. Uma dimensão formal, que significa informar as partes sobre o que acontece no processo, e essa informação se dá por meio da citação e das intimações. Então, informa as partes, permite que elas se manifestem. Então, é informação e bilateralidade de audiência, ouvir as duas partes. Mas só isso não basta para que a gente tenha o contraditório, porque essa é apenas a dimensão formal. Nós precisamos encarar o contraditório também na sua dimensão substancial. Isso significa que o contraditório é o direito que as partes têm de influenciar a decisão judicial. E é por isso que vem o artigo 10 do CPC para dizer, olha, não pode decidir sobre nada em grau algum de jurisdição, ainda que seja uma matéria que o juiz possa conhecer de ofício, sem dar às partes a oportunidade de elas se manifestarem sobre aquele assunto previamente. Essa é a dimensão substancial, no sentido de que a manifestação das partes tem o poder de influenciar a decisão do juiz. E só se o juiz se deixa influenciar pela manifestação das partes é que nós vamos ter aí o devido respeito ao contraditório. Ok? E nessa dinâmica de influenciar a decisão judicial, quer dizer, não que o juiz tenha que obrigatoriamente acatar o argumento da parte para dizer que a parte influenciou o juiz. Não. Quer dizer, o juiz deve ouvir a parte, levar em consideração aquele argumento e, se discordar daquele argumento, demonstrar na sua decisão de que maneira que aquele argumento não se aplica no caso concreto e qual é o que de fato deve ser aplicado. Quando o juiz faz isso, quer dizer, quando ele responde ao argumento da parte, ele foi influenciado pela manifestação da parte e atendeu, então, ao comando do contraditório nessa dimensão substancial. Então, nós temos aí para ambas as partes, né, não só para o réu, uma possibilidade ampla de formulação de alegações, possibilidade ampla de produção de provas também, né, porque as alegações de fato, em regra, vão depender de prova, vão depender de demonstração, e a proibição da decisão surpresa, que significa o quê? O juiz não pode decidir com base em argumento novo, sobre o qual as partes não tenham se manifestado. Então, ainda que na cabeça do juiz surja um argumento novo, ele pode levar esse argumento para discussão no processo, mas ele tem que permitir a discussão prévia. Discutiu? Aí, então, ele pode julgar com base naquele argumento, respondendo às considerações das partes a respeito dele. Certo? Vamos além. Eu falei no início que o direito de defesa é equivalente ao direito de ação. Isso precisa ficar muito claro, porque nós estamos tratando aqui de dois direitos fundamentais. De um lado, o direito de ação para o autor e do outro, o direito de defesa do réu. Isso é importante porque lá no caput do artigo 5º, ele vai tratar de igualdade, né? Quer dizer, eu não posso criar diferenciações indevidas. E para que as partes possam litigar com paridade de armas, eu não posso considerar que o autor seja mais importante do que o réu no processo, que o autor tenha um direito fundamental de acionar o Poder Judiciário, mas que o réu não tenha um direito equivalente. E o réu tem o direito equivalente ao direito de ação, quer dizer, de mesmo tamanho, de mesma envergadura, é o direito de defesa, ok? Então não é possível a gente criar, e nem o juiz,
nem o legislador podem criar diferenciações que coloquem o autor numa função de precedência com relação ao réu ou vice-versa. As partes devem ser mantidas num mesmo nível, né, e tratadas de forma igual, porque os seus direitos no processo são direitos equivalentes. Além disso, quando se fala em direito de defesa, uma parcela da doutrina vai usar o termo exceção, e significa defesa, significa o exercício do direito de defesa, quer dizer, o autor apresenta a ação e o réu apresenta a sua exceção à ação formulada pelo autor. E falar em exceção é falar em defesa do réu. E a exceção, vai dizer a doutrina, é um direito público exercitável em face do Estado diante daquilo que o autor alegou. Então veja, muito embora no seu conteúdo, né, das respostas, o réu vai se opor àquilo que o autor pediu na petição inicial, o direito de defesa ele exerce em face do Estado, porque é o Estado que deve garantir ao réu esse exercício do direito de defesa. Então ele se opõe ao autor com relação ao direito material que está sendo discutido. Então o autor entrou com uma ação de indenização por dano moral. Por exemplo, o réu vai contestar aquele pedido de indenização por dano moral, se opondo àquele direito que o autor afirma ter. Agora, ao fazer isso, ele exerce um outro direito, que é o direito de defesa. E esse direito de defesa, que é um direito de natureza processual, é exercido dentro do processo em face do Estado. Quer dizer, o devedor do direito de defesa é o Estado. O credor do direito de defesa é o réu. Assim como o devedor do direito de ação é o Estado. O credor do direito de ação é o réu. Certo? Aliás, o autor. Que mais? Além disso, importante característica aqui do direito de defesa, ele é autônomo e independente da existência de um direito material. Ele tem natureza abstrata, assim como é o direito de ação, né? Eu tenho o direito de acionar o Poder Judiciário para buscar satisfazer uma pretensão que eu acredito ter, ainda que eu não tenha direito a isso que eu estou pedindo, mas eu tenho o direito de provocar o Poder Judiciário. Da mesma forma acontece com o réu, essa natureza abstrata do direito de defesa, ainda que o réu não tenha razão. Ainda que ele não tenha razão, ele tem o direito de se defender no processo, porque este direito é autônomo com relação ao direito material que se discute naquela relação jurídica processual, certo? Que mais? Aqui eu vou invocar de novo as lições dos professores Vamber e Talamini. Eles vão dizer: a exceção não é o direito do réu a um julgamento de procedência do pedido, mas sim direito de que os seus argumentos e provas sejam considerados no julgamento do pedido. Aí essa diferença, né, entre o direito material, que está sendo discutido no processo, indenização por dano moral, e o direito de defesa, que é o direito de se opor àquilo que o autor está pedindo, né? Há uma diferença entre esses dois direitos aqui, que estão envolvidos nessa relação jurídica processual. E aí não quer dizer, quando eu dou o direito de defesa para o réu, que isso implica que ele tenha o direito de que a ação do autor seja julgada improcedente. Não, porque isso vai depender das provas que forem produzidas e tudo mais. O que o réu tem direito, a partir do exercício do seu direito de defesa, é de que os seus argumentos, aquilo que ele levou ao processo como matéria de defesa sua, e que as provas que eventualmente ele produzir sejam considerados no momento do julgamento. Quer dizer, sejam considerados na hora em que o juiz for proferir a decisão e sejam respondidos. Ainda que o juiz, como eu falei lá, não acate o argumento do réu, tudo bem, mas ele precisa responder a esse argumento. Agora, a natureza jurídica do direito de defesa. A doutrina vai explicar muito bem para dizer o seguinte: muito embora haja uma equivalência,
quer dizer, o direito de ação e o direito de defesa são direitos de mesmo patamar, eles estão do mesmo tamanho, a defesa, o direito de defesa não é ação. Há uma diferença muito grande entre defesa e ação. Por quê? Porque o réu, quando se defende, quando exerce o seu direito de defesa, ele não tem interesse de agir, que é uma das condições da ação. Lembram do interesse processual? Pois é, o réu tem apenas um interesse de defender-se, não de agir, porque aqui é a grande diferença entre ação e defesa. Aí vai se dizer que o réu não pede nada na sua defesa. O que ele busca na sua defesa é tentar impedir que o pedido do autor seja julgado procedente, certo? Ah, professor, mas eu já ouvi falar de reconvenção e na reconvenção o réu formula um pedido. Sim, só que reconvenção não é defesa. Reconvenção é ação. E nós vamos estudar nessa série de vídeos aqui sobre as respostas do réu, que a reconvenção é um tipo de resposta do réu, mas não é um tipo de defesa do réu, ok? Então o réu pode responder no processo se defendendo, ou ele pode responder no processo propondo uma ação. E esta ação proposta pelo réu é chamada de reconvenção. Mas essa é uma conversa para depois, para um outro vídeo. No vídeo de agora nós estamos focados no direito de defesa. E o réu não, quando exerce o seu direito de defesa, o réu não pede, ele não formula pedido, ele não formula ação, ele formula defesa, certo? Ele vai tentar impedir. Além disso, uma outra característica importantíssima quando a gente fala de defesa é que a defesa não é obrigação. Ela é, ao mesmo tempo, um direito do réu e um direito fundamental e um ônus do réu. Isso significa que o réu não é obrigado a se defender. Ele pode responder de outra forma ou ele pode simplesmente não responder. O fato de o réu não responder vai levar à sua revelia. E ele pode fazer isso, ele tem essa opção. Ah, mas se ele não responder, ele pode sofrer uma consequência prejudicial. Sim, e exatamente esse é o conceito de ônus. Quer dizer, eu tenho o direito de exercer a minha defesa, mas se eu não fizer isso, como eu não sou obrigado, o máximo que vai acontecer é eu sofrer uma consequência negativa em razão disso. Não necessariamente que eu vá ser punido pelo fato de eu não apresentar defesa no processo. Então é bom ficar muito claro isso. Defesa não é um dever, uma obrigação do réu. É, ao mesmo tempo, um direito e um ônus. Significa dizer, se o réu não exerce o seu direito de defesa, ele vai sofrer uma consequência em razão disso, e a gente vai ver a consequência quando analisar numa das próximas aulas a revelia. Ok? E para finalizar esta pequena aula sobre o direito de defesa, nós temos que compreender aqui alguns conceitos sobre as espécies de defesa. Então, a doutrina vai classificar basicamente dois grandes tipos de defesa que o réu pode oferecer no processo. Então, veja, nós temos os tipos de resposta: contestação, reconvenção, revelia, pedido de desmembramento de litisconsórcio, objeção com relação ao impedimento ou à suspeição do juiz, que a gente vai ver também, ou reconhecimento jurídico do pedido. São as espécies de resposta que o réu pode apresentar no processo. Algumas respostas dessas que eu falei, como a contestação, por exemplo, são consideradas exercício do direito de defesa, e algumas espécies de respostas não são consideradas exercício do direito de defesa. A gente já viu, reconvenção é direito de ação. A revelia é quando eu opto por me manter em silêncio, e aí não é nem defesa e nem ação, né? A contestação, em essência,
É o tipo de resposta em que o réu vai exercer o seu direito de defesa. E na contestação, ele pode formular basicamente 2 tipos de defesa. Uma defesa de natureza processual e uma defesa de natureza material. Quando a gente fala em defesas de natureza processual, é porque o conteúdo dela diz respeito a questões processuais, a problemas na relação jurídica processual, problemas formais, né? Que a gente ouve muito se falar por aí em preliminares de contestação. Essas preliminares de contestação são as chamadas defesas processuais. E a finalidade dessas defesas processuais é ou retardar ou impedir a análise do mérito. Mérito, direito material, né? Então, quando eu formulo uma defesa processual, o que eu quero é tentar impedir, alegando um possível vício no processo, que o juiz atinja a análise do direito material. Então, por exemplo, quando o réu formula na sua contestação uma alegação de que a petição inicial é inepta, quer dizer, a petição inicial não cumpre os requisitos formais estabelecidos pela lei. O que ele quer com isso é que o juiz reconheça a inépcia da petição inicial e extinga o processo sem análise do mérito, porque com isso ele impede que o juiz se manifeste sobre o direito material, porque aqui nós temos uma questão prévia, que é a aptidão da petição inicial de levar ao julgamento de mérito do processo, ok? E essas defesas de natureza processual ou preliminares, elas se subdividem, né, em defesas processuais dilatórias e defesas processuais peremptórias. Dilatória é o tipo de defesa processual que não necessariamente impede o julgamento do mérito, mas que retarda o julgamento do mérito, porque é um tipo de vício, um tipo de defeito que pode ser corrigido, em que o juiz vai dar a oportunidade de corrigir, né, de que o autor corrija um eventual vício. Já as defesas de natureza peremptória são aquelas defesas processuais que levam, se acolhidas, levam ao julgamento do processo sem análise do mérito. Então o juiz vai proferir uma que a gente chama de sentença processual, extinguindo o processo sem analisar a quem pertence aquele direito material, ok? Já as defesas de mérito vão atacar diretamente o direito material que está sendo discutido naquele processo. Isso significa que quando o juiz analisa uma defesa de mérito é porque ele já passou por eventuais defesas preliminares, ou porque os vícios foram corrigidos, ou porque ele não acolheu uma eventual defesa preliminar peremptória, quer dizer, a parte ré alegou que a petição inicial era inepta, mas na verdade o juiz reconheceu que ela não é inepta, que a petição inicial é apta, então é possível passar à fase seguinte, que é o julgamento do mérito do processo. E aí, com relação ao mérito do processo, nós vamos ter aqui tipos de defesa que atacam o direito material, que tratam especificamente do direito material. Então, resgatando o exemplo que eu dei logo antes, eu falei de uma ação que o autor propôs buscando indenização por dano moral. Imaginemos que isso decorra, por exemplo, de um fato de que o réu, em tese, teria proferido xingamentos com relação ao autor numa determinada rede social, né? Aí o réu vai contestar e vai alegar dizendo: não, eu não proferi xingamento nenhum, eu não tenho rede social, né? Aí nós temos uma defesa, um argumento defensivo que diz respeito ao mérito da demanda. E essas defesas de mérito, elas podem ter duas naturezas. Elas podem ser de natureza direta ou de natureza indireta.
Uma defesa de mérito direta é o tipo de defesa em que o réu nega os fatos ou nega as consequências jurídicas daqueles fatos alegados pelo autor, mas não apresenta nenhum fato novo. Essa é a chamada defesa de mérito direta. As defesas de mérito indiretas são, ao contrário, aquelas em que o réu, ao se defender, leva ao processo um fato novo, um fato que seja impeditivo, que seja modificativo ou que seja extintivo do direito do autor. E aí, nesse caso, sempre que a gente tem defesa de mérito indireta, nós temos um fato novo no processo. Então, voltando aqui àquele exemplo da indenização pelo xingamento na rede social. Imaginemos que o réu se defenda e simplesmente negue: eu não xinguei o autor na rede social. Ponto. Ele nega o fato que o autor alegou. E, de consequência, vai negar também as consequências jurídicas desse fato. Porque se ele diz que não xingou, é porque ele está dizendo que não há dano a ser indenizado por ele, porque ele não causou aquele dano. Quando ele faz isso, ele formula uma defesa de mérito direta, ou seja, quem alegou o fato, que é o autor, a princípio tem a incumbência de demonstrar esse fato. Então é o autor que tem o ônus de provar, porque foi ele que alegou, ele tem o ônus de provar que aquele fato aconteceu e que foi o réu que proferiu aquele xingamento contra o autor na rede social. Agora, imaginemos um outro exemplo, uma variação disso. Imaginemos então que o réu, ao contestar, diga: eu não xinguei o autor, a minha conta foi invadida por hackers e foram esses hackers que xingaram o autor. Então eu não tenho responsabilidade sobre isso, a responsabilidade eventualmente é do administrador da rede social, que não tem proteção necessária contra a invasão ilícita. Aí ele trouxe um fato novo, ele disse: olha, a minha conta foi invadida. Este fato novo precisa ser demonstrado pelo réu, porque foi um fato que ele alegou. Então, sendo este fato um fato novo, que neste caso vai impedir o direito do autor com relação ao réu, e aí o autor pode eventualmente depois buscar uma indenização contra o administrador da rede social, se ficar demonstrado de fato que foi uma invasão e que decorreu aí isso de uma falha na segurança da rede social, ok? Mas é muito importante a gente saber distinguir defesa de mérito direta e defesa de mérito indireta, porque isso vai implicar na fase seguinte no processo, que é a fase de produção de provas. A quem incumbe provar? Incumbe ao autor, porque aqui o réu formulou apenas defesa de mérito direta. Agora, se o réu formulou defesa de mérito indireta e trouxe fatos novos, esses fatos novos vão ser provados e a incumbência é do réu nesse caso. Ok? Com isso a gente encerra essa nossa primeira aula e na próxima nós vamos tratar, em linhas gerais, sobre as regras que regem a contestação no processo de conhecimento. Tá? Nos vemos na próxima.